Olha só, pelo menos um terço da população Yanomami foi exposta ao novo coronavírus. Pois é, um relatório divulgado hoje pelo Instituto Socioambiental apontou situação de total descontrole nas terras indígenas localizadas no norte do Brasil. Só de agosto a outubro, o número de Yanomamis infectados subiu 250%. 1 em cada 3 indígenas pode ter sido contaminado. E a falta de testagem e o garimpo ilegal são indicados como a causa desse descontrole. O Palmeiras detectou 4 casos de reinfecção de Covid-19. A informação foi confirmada hoje pelo departamento médico do clube ao Globo Esporte. Entre os reinfectados estão o meia Gustavo Scarpa e o coordenador científico Daniel Gonçalves. Os dois testaram positivo pela primeira vez em julho e apresentaram, então, sintomas leves. Apesar da pandemia, as partidas de futebol estão liberadas, mas, é claro, de portão fechado. Uma medida que não tem impedido a reunião dos torcedores. Ontem, dia de rodada, veja a aglomeração diante do Morumbi, quando o São Paulo enfrentou o Flamengo. Vamos ver. São Paulo! E a Coronavac desembarcou no Brasil. O avião da China pousou no aeroporto de Cumbica hoje de manhã, trazendo 120 mil doses da vacina produzida pela Sinovac em território chinês. As doses ficarão armazenadas em local não divulgado por questões de segurança e ficam lá à espera da conclusão dessa terceira fase dos testes e a autorização da Anvisa para serem aplicadas, enfim, no Brasil. O Ministério da Saúde chamou de erro humano um texto que trazia orientações corretas sobre a Covid-19. Numa resposta a um seguidor no Twitter, o Ministério diz o seguinte: Olá, é importante lembrar que até o momento não existem vacina, alimento específico, substância ou remédio que previnam ou possam acabar com a Covid-19. A nossa maior ação contra o vírus é o isolamento social e a adesão das medidas de proteção individual. Essas orientações, que obedecem a critérios científicos, foram apagadas horas depois. Em nota oficial, o Ministério da Saúde afirmou que essa postagem continha informações equivocadas. Um novo texto, então, esse que a gente está vendo, foi publicado recomendando o tratamento precoce da Covid-19. Embora não exista remédio para a Covid, o texto ressalta que a utilização dos medicamentos prescritos pelo médico, com a concordância do paciente, deve ocorrer de imediato. E sobre o isolamento, o texto recomenda que só as pessoas do grupo de risco e idosos devem evitar contato com outras pessoas. O restante da população, incluindo crianças, devem levar a vida normalmente. Isso segundo o Ministério da Saúde, corrigindo uma informação até então correta. Pois é. O TSE definiu a data da eleição em Macapá. O primeiro turno foi adiado em função do apagão que afeta já o Amapá há 16 dias. E apesar da energia não ter sido reestabelecida na capital, o Tribunal Superior definiu os dias 6 e 20 de dezembro para as eleições do primeiro e segundo turnos. A decisão foi tomada hoje no final da manhã em plenário. A Justiça Federal do Amapá afastou diretores da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema. Em sua decisão, o juiz João Bosco Costa Soares da Silva alega que o afastamento é necessário para que não haja interferência nas investigações que apuram as causas desses 2 apagões totais ocorridos no estado. A liminar determina o afastamento de 10 diretores, sendo 5 da ANEEL e 5 do ONS. E uma última notícia, que acaba de entrar, inclusive, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, abriu apuração preliminar para investigar a mobilização de órgãos do governo em torno do caso da rachadinha, que tem como investigado Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a denúncia apresentada ao STF, isso no dia 25 de agosto, Jair Bolsonaro promoveu uma reunião entre representantes da ABIN
e do Gabinete de Segurança Institucional com o advogado do filho dele, do Flávio, para discutir o encaminhamento desse caso. Vamos conversar um pouquinho sobre essa situação com o Paulo Donizete de Souza, que é editor-chefe da Rede Brasil Atual e já está aqui com a gente. Oi, Paulo, tudo bem com você? Oi, Thalita, tudo bem? Como é que está o pessoal aí? Tudo certo também. Paulo, é uma investigação preliminar, por enquanto, desse caso da rachadinha pela Procuradoria-Geral da República, mas é um passo importante, porque pode configurar que, de fato, o governo Bolsonaro, ali o ABIN, o Gabinete de Segurança, influenciaram de alguma forma ou se reuniram para discutir de alguma forma esse caso do Flávio, né? Uma coisa que chama a atenção é que o caso do Flávio já sofreu infelicidades desde antes das eleições de 2018, quando recebeu informação, quando o Flávio e o seu político recebeu informação de que havia investigação em curso da Polícia Federal, e que isso foi travado naquela ocasião para que as notícias só passassem a circular depois da eleição. Então não é a primeira vez e, lamentavelmente, parece que não vai ser a última. Temos notícias de que o governo federal interferindo para que o filho do presidente da República não seja investigado por uma prática que é exclusiva dos filhos 02, mas corrente, porque todos são parlamentares, todos tinham valores, desde o presidente Jair Bolsonaro, deputado estadual desde o final dos anos 80, depois se tornou deputado federal, depois vieram filhos, o Carlos Bolsonaro é vereador desde o ano 2000, né? Então são pessoas que lidam com o dinheiro público que pagam eles e dos seus assessores, uma parte deles como revelado por essas ligações fantásticas, recebiam com uma caixinha e devolvia o resto, né? E tudo isso virou alguma espécie de patrimônio para esse grupo, fora outros fins que sabe, e que acho que é para isso que as investigações deveriam prosseguir sem interferência no governo federal. No entanto, fica aí uma amostra, um teste para a gente saber se as instituições da República estão funcionando. Paulo, o seu áudio está picotando um pouco, está dando uns estouros. Tá? Eu acho que a gente pode tentar reconectar para ver se melhora um pouco. Você faz isso rapidinho para a gente? Porque daí logo depois a gente já conversa sobre essa questão do Amapá. Por favor, conecta rapidinho, porque o áudio está picotando muito. É a conexão, não é o microfone realmente, é da conexão. Vou pedir para você sair do link e voltar rapidinho para a gente ver se melhora um pouco, então. Tá, vou tentar. Tá bom. Daqui a pouquinho, então, a gente mantém essa conversa com o Paulo Donizete, falando sobre a questão do Amapá. Lembrando que a Justiça Federal acaba de afastar os diretores da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e do ONS, que é o Operador Nacional do Sistema, por conta das investigações que ocorrem devido a esses dois apagões totais que aconteceram no estado. Um há 15 dias e outro agora nessa semana, se eu não me lembro, se eu não me recordo, foi na terça-feira que aconteceu mais um apagão total lá no Amapá. Então, para que essas investigações ocorram sem interferência, a Justiça Federal do Amapá afastou os diretores dessa agência e do Operador Nacional do Sistema. O Paulo já voltou, parece que está um pouco melhor. E daí eu queria que você comentasse, então, esse afastamento dos diretores e nessa situação absurda que é de 2 apagões no Amapá agora em menos de um mês, né? Eu fui me perguntando o que teria acontecido se isso tivesse ocorrido em governos anteriores, né? Então, é muito triste o que está acontecendo no Amapá, né? Macapá é uma cidade com 500 mil habitantes, não é uma cidade pequena, nem que fosse, seria o caso de haver tanta negligência com o fornecimento de energia e com a apuração das responsabilidades pela falta de distribuição de energia, né? Então, o comércio é afetado,
a indústria é afetada, a agricultura é afetada, tem uma agricultura periférica, né? Os trabalhadores são afetados, né? Então, eu acho que o nível de prejuízo que acontece, fora o desconforto, fora o desespero diário, né? De você perder uma comida, de você perder coisas que você não tem facilidade para comprar, né? Então, tudo isso aí, para mim, guardadas as devidas proporções, é um crime de responsabilidade dos mesmos padrões de um rompimento de uma barragem, porque provoca um prejuízo sem tamanho para uma sociedade inteira, e não aconteceu nada ainda. Né? Não tem uma prova concreta do que aconteceu, não tem uma explicação concreta, e não tem uma projeção de quando vai ser resolvido. É muito, muito lamentável que, obviamente, se a distribuidora de energia não fosse uma empresa privada, se fosse uma empresa ainda subsidiária da Eletrobras, ela estaria sendo alvo de noticiário interminável no Jornal Nacional, dizendo que é por isso que tem que privatizar, né? Porque se hoje... Perdi agora o Paulo. Perdi o Paulo. Paulo falava sobre a situação do Amapá. Você sabe que eu ia comentar com ele, inclusive, eu tenho lido alguns relatos no Twitter, por exemplo, de mães que os filhos ficam pedindo ventilador, porque por conta do calor que faz ali no estado, e a mãe tem que falar que não tem o que fazer. Eu li um relato de uma mãe que levou a filhinha para a sala, colocou ela para dormir no sofá e ficou abanando até a criança pegar no sono. E daí ela fala o quanto é humilhante essa situação, porque não tem o que fazer. Depois ela caiu no choro. Ela fala, eu abanei ela até que ela pudesse dormir, e quando ela dormiu, eu caí no choro, porque é muito humilhante essa situação. Paulo voltou agora aqui com a gente, né, Paulo? Isso, eu não sei onde foi que a gente perdeu a conexão, eu recebi um aviso aqui que a conexão caiu, mas eu estava dizendo justamente que se o nosso jornalismo comercial de larga escala, como o Jornal Nacional, fosse sério, ele estaria investigando essa história e informando um problema, e informando talvez por que em mais de 170 cidades do mundo, setores estratégicos importantes para a população, como fornecimento de energia, foram reestatizados depois de terem sido privatizados, porque a prioridade ao lucro de uma empresa, né, ela não pode estar à frente da prestação de um serviço tão essencial quanto o fornecimento da energia. Então, no momento em que o ministro Paulo Guedes anuncia para o ano de 2021 a privatização da Eletrobras, essa é uma discussão que devia estar recebendo mais destaque no nosso noticiário, e não está. Né? A população do Amapá, de Macapá, está sendo negligenciada, e isso é lamentável. Né? Assim como você informou agora há pouco aí, né, a questão dos Yanomamis, que estão um terço da população está contaminada pelo novo coronavírus, né? Hoje, de ontem para hoje, o sul do Pará teve uma ocupação de invasores de terras indígenas na Bama, ameaçando fiscais, queimando pneu, derrubando ponte, e o pessoal mantido em cárcere privado, numa situação assim de terrorismo. Então nós temos negligência empresarial, crime não investigado, ato de terrorismo de invasor de terra indígena contra agentes do Estado, e não acontece nada. Isso no plano nacional. Aí você acabou de noticiar aí a festa que os torcedores do São Paulo, alguns torcedores do São Paulo fizeram ontem na frente do Morumbi, aglomerados, e me faz lembrar quantas vezes passeatas de professores pedindo mais recursos à ação, mais respeito aos professores, tentando chegar até o Palácio do Governo, que fica no Morumbi, foram recebidos a bomba de gás e a bala de borracha, e agora que essas pessoas estão se aglomerando num momento em que a pandemia está crescendo novamente, está se propagando novamente,
uma aglomeração dessas é permitida sem que haja nenhuma intervenção, nenhum diálogo, nenhuma tarefa de impedir que isso aconteça, e ainda você vê o técnico do São Paulo saudando aqueles torcedores daquela forma demagógica, quando ele devia falar, por favor, gente, vai para casa, a coisa tá feia. A gente viu o Palmeiras com reinfecções, inclusive, é muito absurdo tudo isso. Paulo, muito obrigada pela participação. Hoje a conversa foi quase que por telefone, a gente ouviu o seu áudio, mas a imagem ficou bastante travada, mas rolou com o áudio, então tudo certo. Um beijo para você, Paulo, até quinta-feira que vem. Tchau, beijão, Thalita. Até quinta.